sejam bem-vindos ao nosso podcast, que ainda não tem nome, mas vai ter. É um podcast feito por mim, Flávia, e pelo meu namorado Arthur. Sou eu. Vamos falar aqui especialmente sobre saúde, bem-estar, um bocadinho mais focado na nutrição também, talvez, porque também é muito a nossa paixão. Vamos também incluir desenvolvimento pessoal, talvez aqui um bocadinho da parte do empreendedorismo e outros desafios que possam estar aqui na nossa vida. Não sei se lembras de mais alguma coisa que... Sim, podemos depois eventualmente abordar histórias das nossas viagens pelo mundo, mas sim, maioritariamente nutrição. Nutrição porque está muito interligada ao bem-estar, que depois se nós não nos sentimos bem, fica difícil fazer tudo o resto. Exato. E até mesmo toda esta questão das nossas viagens, isto que o Arthur falou e tudo, eu acredito muito que está ligada à saúde, porque nós vemos a saúde de uma forma holística. E é aquilo que eu várias vezes digo. Por exemplo, se dói a cabeça, não é só o facto que está a doer a cabeça. Há muitas outras coisas que vêm ou antes da dor de cabeça ou que a dor de cabeça vai causar. Portanto, nós gostamos de ver tudo de uma forma holística. Portanto, saúde é como um todo. E também não dá para dizer que, ok, eu como bio, então sou saudável. Eu como isto, ou não como açúcar e sou saudável. Ou eu pratico exercício físico e sou saudável. Não, porque tem a ver com o tudo relacionado. E não só parte da alimentação e do exercício físico, mas também muito sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa mente, a forma como nós nos sentimos, no fundo, não é? Portanto, para nós, saúde é um todo, toda esta forma holística de olhar para o corpo e não de forma separada, porque nós também não dizemos eu só tenho uma mão, não, a mão faz parte do corpo, não é? Então, assim como as emoções e tudo isso. Exato, e nós não temos nada preparado assim em avanço. Nós decidimos gravar porque, acima de tudo, para não ficar muito robótico, porque no fundo nós vivemos isto. Isto é o nosso dia a dia, estas conversas que nós temos um com o outro diariamente. Sim, as conversas que nós várias vezes dizemos, calma, esta conversa devia estar a ser gravada. Quase sempre. Sim, porque isto é incrível. Nós às vezes damos por nós e já estamos aqui tipo num flow. E pronto, daí que nós decidimos meter mesmo em flow este episódio. São coisas que iriam sem dúvida beneficiar as pessoas a ouvir, porque às vezes é só ouvir uma certa ideia que nos desbloqueia por completo. São coisas pequenas. Mas o que vamos... Não é assim, nós não temos nada super planeado, rígido aqui, mas o que vamos focar um pouco mais... Sim, não está nada planeado, nem sequer temos nome ainda no podcast. Nada, mas se estivermos à espera do perfeccionismo, nunca mais avançamos, por isso... Sim, e nós também já estávamos aqui para fazer... Desculpa dar-te a interromper outra vez. Não faz mal. Eu estou muito entusiasmada com isto, porque nós já estávamos para fazer algo juntos há imenso tempo. E está a surgir agora. Então, pronto. Sim, chegou, as estrelas alinharam. E vamos falar sobre... É assim, nós só temos aqui duas palavrinhas que eu gostava de tocar mais, mas de certeza nós vamos parar a outros sítios interessantes. Mas que é... O arranque será um pouco a famosa palavra dietas e como isso leva à autossabotagem. Quase sempre, inevitavelmente. Às vezes é uma rampa para nós nos desbloquearmos, ou na maioria das vezes acabamos por ficar aqui presos, sempre a fazer a autossabotagem. É uma palavra que agora se calhar não faz muito sentido, mas daqui para a frente espero que dê o clique e que perceba que afinal isto é mesmo autossabotagem. Essa é a razão, porque é como quase uma armadilha, essa palavra aqui das dietas. Só de dizer a palavra dietas nós associamos ao quê? Qual é que é o sentimento que tu sentes quando ouves a palavra dietas? Olha, é sempre aquela coisa de que, ok, dietas, vou ter de seguir algo, não é? Algo que a princípio é restritivo. Porque uma dieta, ok, o termo dieta também pode ser utilizado para definir o tipo de alimentação que tu estás a fazer, por exemplo, seja aquilo que for que tu comes, não é? Mas a primeira coisa que vem à cabeça, até aqueles títulos que nós vemos nas revistas, a dieta de não sei o quê, a dieta para perder não sei quantos quilos. Portanto, essas dietas normalmente baseiam-se sempre na restrição ou de comida, ou seja, na quantidade de comida, ou no tipo de comida. Por exemplo, não vou comer hidratos, não vou comer doces, não vou comer açúcar, não vou comer isto. Ou não vou comer quase nada, não é? Portanto, dieta acaba sempre por estar associado a retirar algo, no fundo. Ou seja, o sentimento que o teu corpo sente é inevitavelmente negativo. Mal falas em dieta, é uma sensação no estômago, é um aperto. Exato, porque no fundo ninguém quer fazer dieta. Não. Se fores a ver, as pessoas querem o resultado da dieta, ou seja, o resultado da dieta que há de ser maioritariamente perder peso, às vezes ganhar mais massa muscular, outras vezes por questões de saúde,
mas maioritariamente a questão é perder peso e as pessoas querem o resultado, que é perder peso. Exato, e isso é um dos motivos pelos quais nós estamos a gravar este podcast, porque por norma eu dou consultas diariamente com clientes que já são meus ou novos clientes, ou seja, as consultas grátis que eu também dou, e o que é que eu noto sempre é que há um padrão comum, ou seja, as pessoas vêm sempre de uma vida cheia de restrições, ou seja, já experimentaram esta dieta, aquela, e depois acabam com o metabolismo danificado, mas pensam sempre que a culpa é delas, que elas não se esforçaram o suficiente ou que elas são preguiçosas, e isso é aquilo que eu digo autossabotagem. Autossabotagem não é só isso, mas é olhar para o sítio errado. É não perceber muito bem como é que o corpo funciona e pensar que mais restrição, mais cardio, quando digo cardio é... Correr, exatamente, andar de bicicleta... Ou seja, aquilo que provavelmente muitos de nós não gostam. Por exemplo, eu pessoalmente não gosto. Eu detesto. Eu adoro exercício, adoro treinar com pesos, gosto de... Não sei, queremos aprender a jogar ténis agora. Gostamos de diferentes coisas, mas, por exemplo, correr. Ou assim, porque é prático, porque faz perder peso, é aquilo que nós pensamos sempre. Sim, e é engraçado que eu ainda não tinha estado a falar sobre isto com o Arthur, porque eu desde sempre, e eu vou falar sobre isto também, nós temos imensa coisa aqui para partilhar com vocês, e isto é incrível, mas eu comecei nisto das dietas, devia ter uns 10 anos talvez, 11, não sei, por aí, não estou bem ao certo a lembrar-me agora da idade, mas a questão, o que é que eu pensava automaticamente? Na minha cabeça era, pronto, ok, não posso comer pão, massa, os hidratos de carbono no fundo. Nós vamos aqui tentar simplificar os nomes ao máximo. Isto é uma coisa que nós já decidimos entre nós, que é tentar trazer, ou seja, não trazer tanta linguagem técnica para que toda a gente consiga entender ao máximo aquilo que nós dizemos. Portanto, os hidratos de carbono são arroz, batata, massa, pão, também frutas. Portanto, o que eu pensava era que tinha de se excluir efetivamente os hidratos de carbono, não é? E que eu tinha de correr. E eu detesto correr. Então, para mim, era um grande sacrifício. Para já tinha de estar a cortar na comida que eu gosto, não é? Depois tinha de ir correr, que é uma coisa que eu detesto ainda hoje. Hoje em dia eu gosto de me desafiar, assim, porque às vezes fico a pensar, ok, se algum dia houver alguma emergência e eu precisar de correr, precisar de ter esta resistência, eu não tenho. Então eu gosto de treinar esta minha capacidade, mas efetivamente eu não gosto. E sei que há muita gente que não gosta e que vê o cardio, ou seja, este exercício de corridas, caminhadas mais rápidas, como a única forma de obter resultados. E às vezes lá está, é um bocado aquela associação que nós também fazemos às dietas, de que é tão chato, é tão difícil, eu não gosto daquilo. E pronto, não tem de ser nada disso. Não tem de obrigatoriamente ser isso. Porque há muitas pessoas que têm resultados assim e faz todo o sentido. E nós mais para a frente podemos explicar porque é que o cardio realmente pode influenciar na perda de peso. Mas, negativamente. Sim, mas também pode influenciar de forma positiva. Se for feito de forma estratégica. Exatamente, é aí que eu quero chegar. Que é por norma o oposto. Menos é mais neste caso. Exato, mas essa não é a única saída e dá para perfeitamente ter resultados sem isso. É só aí que eu também quero que vocês cheguem, porque efetivamente eu sei que há quem não goste também. E que se veja obrigado a isso para ter resultados. E não está fora de questão isso, não é necessário. Exato. Isso tocando, por exemplo, podemos falar um pouco sobre o cardio. Neste caso, por exemplo, correr ou alguma atividade que a pessoa não goste. E especialmente com aquele pensamento de vou queimar calorias ou assim, que também, pronto, isso já dava outro podcast, mas não é por aí. Depois temos a adição daqueles relógios também, o Apple Watch, todos os relógios que fazem tracking. Que pronto, uma pessoa está a livrar e queimei não sei quantas calorias, então pronto, mas não funciona assim. Pronto, funciona, mas de qualquer forma é uma aproximação, uma estimativa que eles fazem de qualquer forma e não é muito por aí. Mas pronto, sem falar, até é giro, as pessoas gostam de começar por aí, pronto, mostra pelo menos um interesse genuíno em pelo menos entrar neste mundo. Mas eventualmente as pessoas percebem, calma, isto também é só mais uma armadilha, por assim dizer. Eu digo isto porque há pessoas que, por exemplo, queimaram 300 calorias no relógio, então associam a que essas 300 calorias que queimaram é tipo como se pudessem comer essas 300 calorias porque queimaram essas 300 calorias. E não funciona tão assim. Não, o mundo das calorias é mesmo, é em si, pronto. Eu pessoalmente, quando comecei a trabalhar já há uma década atrás, sim, começamos por esta abordagem de contar as calorias, ver qual é o metabolismo da pessoa, por exemplo. Ou seja, uma forma mais lógica de ver o corpo, que é quando eu estudei nutrição, aquilo que pronto, nós aprendemos, claro, peso, altura, idade, calculamos mais ou menos uma estimativa do metabolismo da pessoa consoante a atividade que ele tem durante o dia,
Vamos supor que aquilo dá um número, dá 2000 calorias. Ok. Então, o que significa o quê? Se a pessoa comer abaixo disso, em teoria, perde, certo? Ou seja, se comer 1800, por exemplo, ao final de uma semana, perde X, perde gordura. Se comer acima disso, por exemplo, o metabolismo está a 2000 calorias, que é aquilo que ela precisa de ingerir para se manter viva. Se ela ingere acima disso, por exemplo, 2300. Estas 2000 é apenas para que vocês... Um exemplo prático, porque nem toda a gente precisa de 2000. Exato, okay? Exato. Isto varia, é muito variável. Exato, isto é um exemplo É variável aleatório. de pessoa para pessoa e não só de pessoa para pessoa. Por exemplo, para nós mulheres que somos tão cíclicas, é muito variável também ao longo do mês as nossas necessidades calóricas. Portanto, não há um número que nós possamos definir que é tipo este número sempre. Até porque, não só pela a nossa ciclicidade, também porque ou estamos mais estressadas, ou tivemos algum episódio de stress na nossa vida, alguma coisa que aconteceu. Portanto, tudo isso acaba por influenciar. Perdi-te aqui um bocado Sim, no pensamento. eu tinha uma linha de pensamento, estava a falar do metabolismo, exatamente, 2000, ou seja, eu tinha dito, se for abaixo a pessoa perde gordura e se ingerir calorias acima disso, por exemplo, 2300, 2400, ok, a pessoa ao final de uma semana ganha X, seja massa muscular ou gordura, pronto, não estamos a entrar em detalhes agora, estamos a falar só no peso, subir ou descer. Agora, há aqui uma questão que eu fui observando, depois de trabalhar com centenas de pessoas, que é o seguinte, eu tinha às vezes 2 clientes, homens ou mulheres, que tinham basicamente a mesma idade, a mesma altura e o mesmo peso. E eu observava como... É como se fossem dois irmãos gêmeos. E um faz o oposto do outro e funciona. Então calma, aqui alguma coisa não está a bater certo. Porque se formos pelo peso, altura e idade, calculo o metabolismo, tem que dar certo. E nem sempre dava. Isto vai assim, deixa uma pessoa confusa, não é? É aquela questão de nós nos compararmos com aquela amiga com tudo o que quer, ou aquele amigo com tudo o que quer e nunca engorda. Digamos, como é que isso é possível? Isso está muito interligado à parte do sistema nervoso, à parte emocional. E depois foi entendendo. Isto não é uma coisa complexa, é só percebermos o seguinte, que a tiroide é o que comanda basicamente a queima de gordura no nosso corpo. E basta não dormirmos bem, ou enervarmos no trabalho, enervarmos no relacionamento com alguém, ou comer algo mais inflamatório, e o corpo imediatamente sofre com isso. Ou seja, por exemplo, se a pessoa não dormiu bem, no dia seguinte, quando acorda, o metabolismo dela se calhar não está ali a 2000 calorias, está a 1900. Ou seja, olhando por fora, a pessoa está igual, tem o mesmo peso, a mesma altura, a mesma idade, mas o corpo não está a funcionar da mesma maneira. Isso, todos nós já sentimos isso. Por exemplo, em vez de dormir em, imagina, 8 horas, a pessoa dormiu só 4 ou 5. No dia seguinte, a pessoa não se sente igual, não tem o mesmo apetite, tem vontade, se calhar, por comer mais doces, mais coisas que não tinha anteriormente. E depois pensa, calma, afinal eu é que sou gulosa, ou eu é que não consigo controlar, ou eu é que sou fraca. É aquilo que eu ouço muito, especialmente das mulheres. E isso é o que eu chamo de trabalho da autossabotagem. E o que nós fazemos é esta abordagem aqui, que é desprogramar isso, observar o corpo, é como é que ele funciona realmente, e não olhar sempre para a comida como um inimigo. Sim, porque lá está, é aquilo que o Arthur estava a dizer, está tudo muito interligado. Porque até as rotinas de sono, que tanta gente desvaloriza isso, mas que é importantíssimo, porque enquanto nós estamos a dormir há toda ali uma regeneração, principalmente a nível hormonal, que depois ajuda a regular os nossos níveis de apetite ao longo do dia, ajuda na parte da regeneração muscular, enfim, uma série de coisas que depois vão impactar diretamente todos os nossos dias. Eu diria que, em primeiro lugar, afeta mesmo a parte mental. A pessoa, quando dorme um pouco mais, tem muito mais motivação, muito mais energia, muito mais visão, confiança para seguir o que quer que seja um treino, uma alimentação. E sem isso, pode ter o melhor plano do mundo à frente. Se a pessoa não se sente bem, sem dúvida. Não adianta. Sem dúvida. E eu, como estudante de medicina chinesa, também vos aconselho a pesquisar, a darem um Googlezinho e pesquisarem ciclo circadiano. E aqui vocês vão encontrar as horas de funcionamento de cada órgão, ou seja, em que ele está mais ativo no fundo, e perceber que nós efetivamente temos, e há imensa gente, ou seja, se vocês forem pesquisar ciclo circadiano, com certeza deve aparecer alguém tipo, a interpretar mesmo o ciclo e a dizer quais é que são os melhores horários para isto ou para aquilo, porque efetivamente nós, às vezes falo isto com o Arthur, que é o homem inventou a luz, inventou todas estas coisas e nós ficamos acordados até tão tarde e isto não é natural para nós, não é? Nós temos de dormir muito mais cedo. A maior parte de nós não se deita antes da meia-noite, não é? Isto não é natural. Sim, isto não é uma questão de ser dogmáticos ou de sermos perfeitos, não é nada disso, porque nós próprios deitamos tarde e pagamos o preço. Mas quando nós percebemos o funcionamento do corpo e como ele está sintonizado com o planeta, literalmente, não dá para fugir à biologia. Ou seja,
nós às vezes observamos até o nosso chihuahua, quando começa a ficar escuro, ou seja, depois do sol desaparecer, começa a escurecer, passado 1 hora ou 2, ele começa a ficar molinho à procura de um sítio para se aninhar e dormir. E nós fazemos o oposto, ligamos a luz artificial, ligamos a televisão e vamos lá. Não, mas deixa-me só contar aqui um episódio super engraçado. Nós uma vez ficámos no sofá, deviam ser talvez 2 já, algo assim, e o nosso chihuahua, que é o Gaspar, para quem não conhece ainda. Ele está aqui connosco, ou seja, somos 3, estamos aqui, ele está ao colo. Exato. Ele de repente, ele enervou-se completamente, saiu do sofá e foi para a caminha dele. A caminha dele ficou lá da nossa cama no quarto. E nós achámos mesmo ok, tipo, temos mesmo de ir deitar. Até o Gaspar já está tipo, ok, está mesmo na hora, por amor de Deus. Foi o sinal claro. Ele saiu dali, foi para, ou seja, ele saiu da sala, foi para o quarto e enfiou-se no cestino dele. E nós até fomos lá ter com ele, ele começou a rosnar. Ele estava a dizer, não, eu não saio daqui. Já estávamos a ver se estava tudo bem, porque é que ele saiu, porque ele desapareceu. Sim, ele do nada levantou-se e tal, foi para a caminha dele. Ele tem sido um professor para nós. Sim, muito. Mas, estávamos a falar do relógio do ciclo ciclo circadiano. Exatamente, ou seja, o que é que isso é, para quem não teve chance ou não tem chance agora de pesquisar no Google, é basicamente um relógio e a cada hora tem um órgão. Por exemplo, vamos supor, eu agora não sei de cor, mas penso que o fígado está ali entre as 11 e a 1 da manhã, algo assim. O fígado não me lembro, só me lembro... não, eu sei que o coração é por volta de meio-dia. Exato. Mas cada órgão anda ali com 2 horas. Exatamente, ou seja, cada órgão tem uma hora específica em que ele regenera. O que é que isso quer dizer? Claro, cada órgão regenera, faz basicamente um detox. Cada órgão faz um detox sempre. O corpo está sempre a fazer detox, a limpar-se e funciona como de forma holística. No entanto, há certas horas que são mais específicas para aquele órgão. Sim. Em medicina chinesa, supostamente, quando é para trabalhar esse determinado... Ou seja, quando alguém tem alguma patologia em que precisa de trabalhar um órgão, até se for possível trabalhá-lo na hora do órgão, é melhor ainda, porque os resultados são ainda melhores. Portanto, é um bocado isto. Nessas horas o órgão está efetivamente mais ativo e a desempenhar mais a sua função. E isto foi uma das coisas que eu aprendi com a Flávia. Como ela estudou medicina chinesa, eu estava mais focado na parte da nutrição, exercício físico, personal training. É uma abordagem mais lógica, ver tudo como um processo metódico estratégico, o que é fantástico. Mas ela trouxe uma parte holística, de ver como, calma, o funcionamento dos órgãos é o que vai mandar o corpo fazer as ações de perder gordura, construir pele, unhas, cabelo, essa parte hormonal, essa parte dos órgãos, que isso é o que manda tudo. Nós podemos... Sim, porque na medicina chinesa também está tudo interligado, ou seja, nós temos eu agora não me estou a lembrar do nome, mas é basicamente um ciclo em que um órgão afeta o outro e o outro e o outro, e é aquilo que eu estava a dizer há pouco, o facto de nós sermos holísticos. Portanto, nunca é, quando temos uma dor de cabeça, nunca é apenas uma dor de cabeça. De onde é que vem a dor de cabeça? Possivelmente já vem do outro lado. Ou então, o que é que a dor de cabeça depois vai desencadear, não é? E é muito esta coisa, tudo está interligado no nosso corpo. E é importante que nós comecemos a ver o corpo dessa forma e não separadamente. Não é tipo uma dor de cabeça, ok, dói-me só a cabeça, vou aqui tomar um comprimidozinho, eu não vou aqui entrar em nomes, não é? Vou aqui tomar um comprimidozinho, passou a dor de cabeça, então está tudo ok. Não está ok. A dor de cabeça está lá. A dor de cabeça só está varrida para baixo do tapete e mascarada. Ela continua lá. E é importante quando nós descobrimos a causa pela raiz, porque ao descobrirmos a causa pela raiz também evitamos que depois haja aquela, no fundo, aquela sequência de depois no nosso corpo, porque nós podemos silenciar a dor de cabeça, ok, não estou a sentir dor de cabeça neste momento, mas ela está a afetar outras partes do meu corpo. E quando nós estamos atentos para os sinais e vamos tentar perceber, ok, de onde é que isto vem, nós podemos evitar isso. E isto é que se chama ter saúde. É cuidar da saúde e não meter um penso rápido lá por cima, não é? É, exatamente. E lembrei-me agora aqui de uma boa analogia. Eu adoro analogias e esta aqui é a seguinte. Quando nós temos um problema, por exemplo, uma dor de cabeça é um exemplo simples. Pronto, o que é que significa? O corpo está a dizer algo. Ok, tenho uma dor de cabeça. Claro, aquilo que nós sentimos, o sentimento é como é que eu faço isto parar? Porque eu tenho contas para pagar, tenho trabalho, tenho filhos, eu não tenho tempo para isto. Tudo bem, uma vez ou outra é SOS, a pessoa até pode tomar um comprimido, uma substância química, Pronto, não é por aí, mas o importante é perceber, ok, se isto está sempre a repetir-se na minha vida, o meu corpo está-me a dizer algo. E uma boa analogia é pensarem no seguinte: pensem no vosso corpo como se fosse uma sala. E vocês têm um alarme, ali no canto superior, um deles. Lá no topo está um alarme. E vocês estão lá dentro da sala, ou seja, estão dentro do vosso corpo. E um dia o alarme começa a tocar. Esse alarme é a dor de cabeça. Vocês pensam, meu Deus,
E isto nunca mais se cala. E a nossa tendência é pensar como é que nós calamos o alarme. O que nós não estamos a perceber é que o alarme toca quando entrou algum ladrão, entrou algo no corpo que não devia entrar, ou algo assim. E nós, em vez de focar em como é que tiramos o ladrão, ou seja, como é que resolvemos o problema no corpo, nós pensamos sempre como é que agarramos no martelo e partimos o alarme para o corpo se calar. E é assim, fazer isso uma vez ou outra. A pessoa até, ok, tudo bem, mas quando fazemos isso cronicamente, o corpo está desesperado a tentar dizer-nos: olha, passa-se aqui alguma coisa, esta dor é como a linguagem do corpo, a dizer-nos algo não está bem. E se nós sempre que há uma dor agarramos no martelo e partimos o alarme, em vez de tirar os ladrões, mais dia menos dia há consequências. E isto também é muito a abordagem que nós fazemos no trabalho. Quando recebemos, a Flávia também já trabalhou e trabalha comigo, agora um pouco mais part-time, porque está focada noutras coisas, mas ainda assim, quando tenho clientes femininas, ela participa sempre. E quando recebemos alguma cliente com uma situação mais problemática, a primeira coisa que nós fazemos é precisamente isso: é ver como se fosse o equivalente a ver todos os alarmes do corpo dela. A dor no joelho, a dor aqui, a dor ali, aquela corda com má disposição. E vamos, por exemplo, ver sempre qual é que é a origem do problema. E assim que nós otimizamos tudo isso, às vezes os clientes começam a ter resultados, ainda nós ainda nem sequer começamos os treinos, nem a alimentação, nem nada, só otimizamos a saúde dela. Baixamos a inflamação, tiramos toda a chamada autossabotagem, que é aquilo que às vezes a pessoa faz, que é nocivo para ela não sabe. Exato, exato, porque no fundo isto acaba por estar tudo muito interligado. Lá está, é aquilo que o Arthur estava a dizer. E o nosso corpo comunica connosco. E a minha mãe ainda há uns dias me estava a falar de uma pessoa qualquer que estava com um cancro, já não sei onde, pronto, e ela disse: mas já viste, Flávia, ele não. Foi assim do nada, de repente começou a vomitar, e olha, foi ao hospital lá com um cancro. E eu disse: não, mãe, não foi do nada, isso não foi do nada. E não é do nada, nós temos de aprender a escutar o nosso corpo, porque antes dele começar a vomitar, possivelmente ele já sentia alguma indisposição, possivelmente ele já sentia algo, só que nós não nos apercebemos, porque a vida é tão corrida que nós não nos conectamos com o nosso corpo e nós não ouvimos aquilo que ele tem para nos dizer, mas ele está constantemente a comunicar connosco, constantemente a dar-nos sinais de quando algo não está bem, de quando algo não nos faz bem, e nós sentimos, e às vezes até há coisas que, por exemplo, tenho a certeza que isto já aconteceu, que já vos aconteceu pelo menos uma vez na vida, que é, às vezes nós queremos dizer alguma coisa e não dizemos. Ou porque, por exemplo, porque não queremos faltar ao respeito à pessoa, ou seja por que motivo for, e ficamos ali com aquele nó na garganta. Nunca vos aconteceu isto, que é ficar assim, tipo, parece que fica a doer ali a garganta porque queremos falar e não falamos. E, efetivamente, quando isto acontece, isto é outro exemplo de como nem só as coisas físicas afetam a nossa saúde, mas como a parte emocional também afeta. E quando isto acontece repetidamente na nossa vida, quando nós queremos falar e não falamos e sentimos essa coisa na garganta, isto também acaba por causar muitas vezes doenças na tiroide, ali na garganta, seja de que forma for, porque efetivamente manifestou-se dessa forma emocional. Portanto, lá está, a forma como isto está tudo interligado e como o nosso corpo vai dando sinais e nós temos de aprender a escutá-los. Quando nós falamos na parte holística é precisamente isso. Por exemplo, esse exemplo de querer dizer algo, não dizemos, sentimos aquele aperto na garganta. Isso a nível, ok, nós podemos ver a nível científico-lógico, nós trabalhamos com essa parte, especialmente eu venho desse background, de focar muito nessa parte, e a Flávia introduziu-me para outra realidade que eu depois acabei por incorporar de forma, é basicamente o 50-50, porque as duas dizem a mesma coisa, que é, dá para ver isto como, ok, a tiroide fica afetada, não produz as hormonas certas, não consigo queimar gordura, porque a tiroide é o que comanda a queima de gordura, entre outras coisas, e o bem-estar emocional. Agora, outra forma de ver é, isto é um bloqueio energético, porque o corpo todo é energia que flui. Isso aprende também na medicina chinesa. Sim, nós aprendemos isso na escola, no 7º, 8º ano, em Física e Química, que tudo, no fundo, tudo é energia, não é? Exato, e quando há um bloqueio energético é precisamente isso, há um bloqueio. Se bloqueia aqui em cima, o que está em baixo também não vai funcionar muito bem, porque a energia está a fluir. O que é que significa essa questão? É como se fosse uma autoestrada obstruída. Nós temos de desobstruir, ok? Para tudo fluir. A forma mais fácil das pessoas perceberem é pensarem o que é que significa estar desobstruído. Estar desobstruído é aquilo que todos já sentiram ou sentem ocasionalmente de contém uma felicidade muito grande. Por exemplo, uma boa notícia, uma coisa que vos deixa super feliz, olha, vamos de férias, ou assim, aquela sensação que é quase sentes o corpo todo radiante. Isso é energia a fluir a 100%, é aquilo que as crianças por norma sentem. E assim que ficamos adultos, começamos a ganhar bloqueios. Não posso dizer isto porque, um bloqueio aqui. Tenho que suprimir este desejo porque não está certo. Outro bloqueio aqui. E começamos a ter blocos energéticos.
A nível científico, isto pode ser, por exemplo, tão simples como um mau funcionamento da tiroide, que é não falar, um mau funcionamento, por exemplo, Sim, isto é o que depois origina, não é? Sim, eventualmente sim. Eu estou a misturar as duas coisas, atenção, estou a misturar a parte científica, que eu adoro, com a parte energética, que é um espelho. Por exemplo, se a pessoa tem muito nervosismo, muita ansiedade, vai afetar, é sempre na barriga, nesta zona aqui. E facilmente vai afetar, por exemplo, o pâncreas, que está exatamente nesta zona aqui da barriga, que afeta o quê? A forma como digerimos a comida. Porque o pâncreas é o que produz enzimas digestivas, é o que faz digerir bem a comida. E claro, quando nós estamos nervosos, ou temos um evento ou algo assim e vamos comer, a quem é que não aconteceu já comer e a comida fica ali parada no estômago durante horas, aquilo não desce por nada, estamos super mal dispostos. E também já acontece muito também a questão da flatulência e de tudo isso quando há assim... Precisamente, isso é um sinal que a comida não está a ser bem digerida. Ou seja, está parcialmente digerida. Daí causar esses sintomas, que não é um problema, é um sintoma. Ou seja, no fundo acaba tudo por estar muito interligado. Não só a parte mais energética e emocional, como a parte mais racional, no fundo, a parte mais física, assim, digamos, podemos dizer dessa forma, não é? Portanto, uma coisa anda sempre de mãos dadas com a outra. E nós não podemos só olhar para um lado sem olhar para o outro, porque eles andam de mãos dadas, não é? Não dá para desassociar uma coisa da outra, tendo em conta que elas fazem parte uma da outra. É a mesma coisa do que eu pensar só na minha cabeça sem pensar que a cabeça faz parte do corpo, não é? Nós é que fazemos isso às vezes com as emoções porque pensamos que não, isto não tem nada a ver. Não, isto, sei lá, às vezes é o que eu estava a dizer, consideramos saúde só a parte da alimentação, ou só a parte do treino, ou só essas pequenas coisas e às vezes, por exemplo, desprezamos o sono, ou desprezamos a parte do bem-estar emocional e é engraçado. Que é o mais importante. É engraçado, sim. O Arthur, desde há alguns anos, que já recomenda meditação aos clientes dele. Absolutamente. E às vezes, atenção, ninguém começa logo com uma maratona. O objetivo não é dizer que fazer 1 hora ou 2 de meditação é melhor do que fazer 1 minuto. Atenção, não é por aí. A meditação tem um propósito, que é estarmos no presente. Ou seja, não no futuro, o que é que eu vou fazer amanhã, o que é que eu tenho para fazer, compras de analistas, o que é que eu fiz ontem. O que é que a outra pessoa me disse ali quando estava na paragem do autocarro? Sempre no passado ou no futuro? No passado ou no futuro. Ou seja, nunca estamos no presente. E o presente, curiosamente, é o maior presente que nós temos da vida. Se formos a ver, é mesmo um presente. Exato. E estarmos presentes vai facilitar muito, muito, muito aqui, por exemplo, quem quer melhorar o corpo, melhorar a saúde, melhorar o bem-estar. Se a pessoa não consegue estar presente, está sempre no futuro ou no passado. Isso vai dificultar tudo. Vai dificultar a adesão a qualquer, por melhor que seja o plano alimentar, por melhor que seja o treino. Se a pessoa não consegue estar presente, está sempre com uma sensação de ansiedade leve. Exato, mas isso também nos ajuda a lidar melhor connosco próprios. E o lidar connosco próprios também está muito associado a esta questão de uma mudança no corpo, não é? E é engraçado, era o que eu estava a dizer, porque às vezes as pessoas olham de fora e pensam o que é que uma coisa tem a ver com a outra, não é? O que é que a meditação tem a ver com a alimentação, com os treinos, com perder peso? Enfim, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Precisamente por causa disto que o Arthur disse. E porque eu defendo muito que todo o processo de quando nós queremos transformar algo no nosso exterior, nós temos de começar a transformar isso no nosso interior. Porque não vale a pena nós querermos começar por fora se não começarmos por dentro. Porque vai-se voltar a repetir. Mas atenção, uma coisa importante dizer. Começar exatamente da forma errada faz parte. E é Exato. bom. Sim, porque sim. normalmente as pessoas vêm ter comigo já fizeram a coisa. Começaram pelo errado sempre, que é aquela questão do ok, vou perder peso, segunda-feira começo a correr. Ou agora vou cortar nos doces. Ok, eu percebo que a intenção da pessoa é boa e valorizo a intenção. A intenção genuína de dentro é eu quero melhorar. Ok, o sentimento de onde se parte é bom, mas acaba em autossabotagem. Porque não é por aí que se começa, pelo contrário. Se a pessoa não gosta do processo ou não é sustentável, ou a nível hormonal, que isso é outra conversa, está a danificá-la, ela não vai aguentar mais do que alguns dias, semanas, ou se for totalmente contra o corpo, até aguenta uns meses, mas vai acabar pior do que quando começou. Isso significa o quê? Que não é sustentável. Assim que para de treinar, ou assim que para a dieta, volta para trás. É um pêndulo, vai para um lado e vai para o outro. E não há como fugir a isso, porque isso chama-se biologia. Não é uma questão de preguiça, ou não tens força de vontade. Isso é outra conversa, mas eu diria 90% das vezes esse não é o problema. É mesmo não compreender como é que o corpo funciona. Exato. E isto não é complexo. Até diria para a pessoa, se quer levar uma coisa útil daqui, é perceber, por exemplo, a importância do sono. Eu diria, só isto aqui, às vezes quando nós otimizamos, quando digo otimizar, às vezes mais 1 hora de sono. Parece tão superficial, não é uma coisa palpável. Eu diria dormir.
mais uma hora de sono, mas ok, mas dormi mais cedo. Exatamente. Quando dizemos isso é precisamente isso. Porque não vale ficar acordado até às 4 da manhã e acordar depois à 1 da tarde. À 1 da tarde, por exemplo. Sim, em número de horas total bate certo, mas aquilo que nós falamos do relógio... Sim, porque eu não sei se vocês já repararam, às vezes quando nós dormimos mais tarde, nós acabamos por dormir mais horas. Automaticamente o nosso corpo faz isso. Portanto, é um sinal de que aquilo não está certo, não é? Ou seja, ele não está a conseguir obter o descanso que queria, que necessitava. Ou seja, ele está a levar o dobro do tempo. O dobro? Não, mas... nós temos de fazer um episódio só sobre o sono. Sobre o sono, sem e sobre formas de melhorar o sono, porque há muita coisa. A temperatura do quarto... Isso era um bom episódio. Sim. Como otimizar. Já vou aqui escrever. Como otimizar. Mas enquanto a Flávia escreve aqui, aponta as ideias... Olha, eu não sei se este episódio está a ficar um bocado confuso, porque nós estamos aqui em modo flow mesmo. Lá está, foi o que o Arthur disse, nós não tínhamos nada preparado, mas nós temos isto tão presente dentro de nós. Vivemos isto. Exato. Isto é mesmo aquilo que nos apaixona e aquilo que nós sentimos diariamente. E o que sentimos mais, acima de tudo, é empatia. Empatia precisamente porque não é questão de ver a pessoa olhar para o sítio errado e pensar não, eu sou preguiçosa, eu não consigo. E claro, o problema geral disto tudo é muitas redes sociais, porque nós vemos sempre alguém que fez algo que funcionou, logo essa pessoa é como se fosse um espelho do ideal. Nós tentamos replicar e não funciona. Tentamos replicar, não funciona. E atenção, como há corpos que são semelhantes, se calhar uma em cada 20 pessoas resulta. Ou resulta mais ou menos. Não, mas as mulheres têm muita tendência, eu não sei os homens, mas nas mulheres... este é outro episódio que vai ser super interessante, que é falarmos aqui um bocadinho sobre o cérebro feminino e masculino, porque há muitas diferenças, ok? Mas nós mulheres temos muita tendência também de olhar e de ver um corpo semelhante ao nosso, exatamente, com a mesma... Por fora. Exato. Isto é muito importante, o que o Arthur disse, por fora. E tender a comparar-nos com essa pessoa de que ela conseguiu aquilo, então eu se emagrecer fico mais ou menos assim. Ou ela faz isto, então eu vou replicar. Exato, ela conseguiu aqueles resultados. Sim. Os homens também fazem isso, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas que fazem, às vezes não admitem. É a doença do século XXI. É um bocado a natureza humana, não é? Eu estou a brincar, Tentar replicar o sucesso, mas eu acho que esse replicar o sucesso talvez funcione no mundo assim mais dos negócios ou no mundo assim mais do trabalho. A nível da biologia humana, eu adorava que fosse assim, senão eu pegava nas pessoas, que era aquilo quando eu comecei a trabalhar, peso, altura e idade, estruturava um plano baseado nos números, batia tudo certo. Mas eu fui ver, calma, isto 2 em cada 10 pessoas bate certo. Se calhar são pessoas que têm mais força de vontade ou assim, mas não está adaptado idealmente. Sim, mas não é só isso. Depois é a questão de a longo prazo. Como é que isto resulta a longo prazo? Porque pensem numa coisa, e eu costumo dizer isto muito às minhas alunas, e é muito importante que vocês pensem nesta frase e não se esqueçam dela. Aquilo que vocês não conseguem manter para o resto da vida, ou seja, se vocês estão a fazer uma dieta que não conseguem manter para o resto da vossa vida, não é a dieta ideal para vocês. A menos que vocês tenham efetivamente algum problema de saúde. Mas, por exemplo, uma dieta... Estou-me a lembrar agora da cetogénica, que é a dieta em que não comemos basicamente hidratos de carbono nenhum, há ali uma quantidade ínfima que é absurdo, não é? Agora, digam-me, será que é possível levar essa dieta para o resto da vida? Não! Então é porque não é a dieta ideal para ti. É porque não é para aquilo que tu foste feito, não é? E a armadilha disso é, se a pessoa por acaso tem resultados nas primeiras 2, 3, 4 ou um mês de resultados, a pessoa fica num beco sem saída. Exato. Se eu continuo isto, sinto miserável e se parar... Não, mas normalmente também há muitos argumentos para as dietas e há certos benefícios. Até, por exemplo, em relação à dieta cetogénica, há alguns benefícios em relação a esta dieta, sim. Não ponho isso de parte. Só que nós temos de ver sempre no longo prazo. Isto vai beneficiar a longo prazo? Não. Então pode ser uma estratégia a curto prazo, sim. Mas isto, no fundo, não passam de estratégias. E eu acho que é muito importante nós percebermos isso. Não é uma estratégia de perder peso. Muitas vezes é uma estratégia mais de saúde do que de perda de peso. Estas dietas mais restritivas. Portanto, quando se trata de perder peso de forma saudável, tanto para o corpo como para a mente, temos de pensar sempre, a melhor dieta para eu seguir é aquela que eu vou conseguir seguir para o resto da vida. Porque senão nós também começamos a associar a perda de peso a sofrimento, vou começar na segunda-feira porque isto é tão difícil. Não, agora a minha mãe faz anos, vamos ter o aniversário, vai haver bolo, vai haver isto, vou só começar depois no dia 1 do mês que vem. Ok, começa e estamos sempre a adiar. Isto é um ciclo das dietas que também podemos falar noutro episódio. Bem, nós temos aqui imensa coisa para falar. Eu fico tão entusiasmada com isto. Isso das dietas é exatamente isso. Um dos grandes perigos é precisamente porque, por norma, a primeira dieta que as pessoas fazem resulta. Esse é o grande perigo. Resulta durante algumas semanas, dias,
vá, no máximo meses, mas por norma é semanas e dias. E o que é que acontece? A pessoa, por norma, faz algo super restritivo. Há dietas das sopas e dos chás, ou seja, estamos a falar de uma ingestão calórica miserável. E o corpo, como é uma coisa absolutamente nova, a primeira vez que o corpo faz, por norma, resulta. E assim que a pessoa para, vamos supor que a pessoa perdeu 5 quilos, 10 quilos e teve ali só a beber chás e a comer sopas. Vamos supor algo assim radical. Assim que a pessoa para, número 1, não é sustentável. Assim que ela volta a comer, vem tudo de volta. O problema é que depois vem o sentimento de culpa. Ok, mas o subconsciente sabe, eu fiz aquilo e resultou. Então um dia mais tarde vou voltar a fazer. A pessoa tenta voltar a fazer, mas à segunda vez que faz já não perde 10 quilos. Perde só 4 ou 5. E depois volta a ganhar outra vez o peso. Sim, porque, até porque quando as pessoas começam a fazer dietas, há sempre uma grande mudança na alimentação. Ou seja, principalmente quando são estas dietas mais restritivas. Vamos supor que é alguém que come de tudo, ok? Em grandes quantidades. E depois já com uma dieta muito restritiva, por exemplo, para uma cetogénica, como eu disse, que é basicamente sem hidratos de carbono, o que significa que não há qualquer tipo de açúcar, não é? As pessoas usam mais adoçantes artificiais, por exemplo. Sim, mas então há aqui uma grande diferença no tipo de alimentação que a pessoa está a fazer, não é? Portanto, há uma grande discrepância a nível de calorias. Portanto, obviamente, vai haver ali uns grandes resultados rápidos num curto espaço de tempo e parece que efetivamente está a resultar, mas a longo prazo não. Quando dizes longo prazo, atenção, estamos a falar de semanas, não estamos a falar de muito tempo. A pessoa pode ter resultados radicais em 3 semanas, na semana 4 ou 5 já tem o peso de volta. Senão a pessoa pensa assim, a longo prazo, então eu quero já o resultado e daqui a uns anos logo se vê. Sim, mas estamos a falar de semanas. até porque, se vocês forem a ver, a quantidade de pessoas que fazem as dietas, até aquelas dietas dos batidos, enfim, não vou entrar aqui em nomes, mas essas dietas perdem peso. Ok, tudo bem, vamos perder peso, perdem peso. E um mês depois, 2 meses depois, vem tudo de volta. E o engraçado é que nós temos clientes assim, que dizem que fizeram essas dietas restritivas, o peso veio de volta, e não só o peso veio de volta, como ainda veio peso extra. Sim, cada dieta danifica o metabolismo. Mas isso vamos falar futuramente, não é preciso ficar confuso. Uma coisa interessante é que eu tenho bastantes clientes mulheres na faixa dos 35 aos 55. E são pessoas que claramente já fizeram pelo menos uma dieta na vida delas. E o que é que acontece? O que eu noto é que elas têm uma espécie de síndrome, que eu vou-lhe dar um nome agora, que é um síndrome de tentar caçar o unicórnio. Encontrar o unicórnio outra vez. É uma criatura mágica, uma coisa que resultou no passado e tentam replicar. E quanto mais vezes tentam replicar, menos resultados e mais danificam o metabolismo, até que chega a um ponto que a pessoa diz: ok, estou farta, isto não resulta, eu sou assim, acabou-se. E baixam a autoestima delas a pensar que a culpa é delas, que elas já não conseguem, ok, a idade é tudo mais. É a única coisa Sim, e às vezes até é aquela questão de que, ok, então que se lixe e vou comer tudo mesmo e caem ali num exagero que também acaba por depois piorar ainda mais a situação, acabam por engordar ainda mais, o que depois volta aqui a entrar aqui neste ciclo também emocional que acaba por afetar muito e, afinal engordei muito, ok, vou começar outra dieta também. Às vezes também acontece isso, que no fundo é o ciclo das dietas. Sim, exatamente. E uma coisa interessante que isto começou um bocadinho com a tua influência, que foram algumas clientes que vieram assim da tua parte, ou seja, trabalharam comigo, mas vieram através da Flávia, algumas. E a Flávia na altura falava muito da compulsão alimentar e claramente acabou por atrair público que também estava a passar por algo semelhante. Ou que se identifica, exato. É normal. E na altura eu acabei por receber assim clientes que estavam muito focadas nisso. E uma estratégia interessante que nós implementamos era procurar o maior medo delas. Se elas tinham medo de pizza, se elas tinham medo de lasanha, se elas tinham medo de chocolates, era precisamente isso que implementávamos de forma obrigatória. E continuamos a implementar. E continuamos, exatamente. Especialmente quando a pessoa tem medo. E implementamos isso às vezes. Porquê? Porque quando há medo há culpa. E quando a pessoa pensa não pode, é quando apetece mais. E o que nós fazemos é precisamente implementar isso como uma coisa, ok, pode ser facultativa, mas está lá se a pessoa quiser todos os dias. Todos os dias. E quando a pessoa, às vezes, nós até dizemos, ok, não tenhas medo, faz isso uma semana, sem medo, confia em ti. A pessoa no início tem um bocado de resistência porque é a programação, é a culpa, não posso comer chocolate todos os dias, não posso. E assim que a pessoa faz, ao final de uma semana, 2, e vê os resultados, a desprogramação é imediata. A pessoa pensa, isto é real. Exato. O peso baixou. Nós temos até um exemplo de uma cliente que já tinha feito todas as dietas possíveis e imaginárias, estava desesperadíssima. E por acaso teve uma conversa com a minha mãe recomendou o nosso trabalho e isto já foi há alguns anos atrás e ela ainda hoje está connosco de certa forma. E então
o que é que aconteceu? Ela virou-se para nós e disse assim: eu não consigo fazer as dietas porque são muito restritivas, não posso comer isto, não posso comer aquilo. Eu consigo fazer durante uma semana, mas depois já não dá. E até fui eu que na altura lhe perguntei: e o que é que gosta assim mesmo de comer que não. Epá, que lhe sabe mesmo bem? É a minha torrada de manhã, mas eu já sei que não posso. E eu disse, eu depois fui falando aqui com o Arthur e o Arthur disse, não, calma, não vamos lhe dar a torrada de manhã e vamos lhe dar noutra altura do dia, acho que foi isso. Acho que era à tarde Sim. acho que ela que gostava de beber um café ou algo assim Sim, e sim, com uma sim. torrada. Exato. Portanto, ela ficou a comer a torrada 2 vezes por dia. E ela teve resultados que nunca tinha antes tido na vida. Uhum. Estamos a falar de uma pessoa acima dos 50 anos. 50 ou 60, não me Ela até lembro. ficou emocionalmente, estava mesmo. Sim, e ela diz que foi a primeira vez que fez algo que não lhe custou, aliás, que ela até estava a adorar, no fundo, e que teve resultados. E é por isso que ela continua connosco, no fundo, até hoje, porque lá está. Há sempre. E atenção, nós não queremos que. Não é essa a intenção, que a pessoa continue connosco durante anos. Esta é uma pessoa que efetivamente vai sempre estando em comunicação connosco porque sente este apoio da nossa parte e nós também estamos super dispostos a dar sempre esse apoio porque nós fazemos isto principalmente porque é a nossa paixão, não é? E ficamos tão felizes de poder ver esta transformação nas pessoas e esta cliente para nós realmente foi algo muito especial porque ela sofria com isto, entendem? Sabem? Aquela coisa que para ela era aquele momento dela, da manhã, de comer a torrada dela, o seu cafezinho, ter aquele momento, porque isto faz parte, a comida também faz parte destes momentos que aquecem a alma, não é? E tirar-lhe isso no fundo, estar a destabilizar não só a parte física, porque estar em dieta destabiliza o nosso corpo a nível físico, como a parte emocional, o que tornava tudo muito pior. E tendo em conta que nós lhe permitimos isto, e jogámos com outras coisas, obviamente, não só a parte mental dela ficou muito mais equilibrada e ela conseguiu aderir muito mais a tudo o resto que era proposto, como efetivamente ela estava feliz, sabem? E pela primeira vez ela não se sentiu restrita, ela percebeu que o problema não estava na torrada. Porque o que é que acontece? Toda a gente lhe dizia, tu tens de comer, não podes comer a torrada, desculpem, não podes comer a torrada para perder peso. Ou só podes comer a torrada integral, e coisas assim. Não, mas no caso acho que lhe diziam mesmo para não comer a torrada. Uhum. E o que é que ela começou a associar? A torrada faz-me engordar, não é? Então sempre que ela comia a torrada ela já estava a pensar, estou a fazer uma coisa errada, sabem? Aquela sensação quando nós vamos comer fora, amanhã tenho que compensar isto. E não há necessidade disso. Exato. É isso, é a emoção. É exatamente qual é que era a emoção. Porque, curiosamente, nós não fizemos uma mudança radical. Não foi nada radical. Especialmente no início. Não houve muita mudança. Nós só desbloqueamos e retiramos o sentimento de culpa. Até o Gaspar falou. Até o Gaspar disse, é verdade. Nós só tiramos o sentimento de culpa. E, curiosamente, ela voltou a comer a torrada que ela comia, de manhã, mas sem o sentimento de culpa. E passado, acho que foi rápido. Passado uma semana, ela já estava a ver resultados. O que é que mudou? A única coisa que mudou foi retirou-se a culpa. Agora, a nível lógico, parece não fazer muito sentido, não é? Mas às vezes é o suficiente. A pessoa sentir-se bem, sentir-se alegre, feliz, sem culpa, sem esse bloqueio energético, o corpo funciona melhor, digere melhor, tudo funciona melhor. Exato, porque até o ciclo das dietas começa também nesta sensação, neste sentimento de culpa, não é? Porque vamos supor, vou dar o exemplo do sushi. Então, hoje vou jantar sushi. Jantei sushi. Olha, partido por 100, partido por 1000. Vou comer a sobremesa também. No dia seguinte, acordo um bocadinho inchada. Olha, partido por 100, partido por 1000. Vou fazer um pequeno almoço assim, assada, Depois vou comer. Ok, então começo só na próxima segunda-feira. E andamos aqui neste loop. À Nunca espera começamos. do dia ideal. Exato. E estamos assim, olha, partido por 100, partido por 1000. Acabamos sempre por cair num exagero. Porque perdido por 100, perdido por 1000, não é? E porque vamos começar depois. E no fundo isto acaba por não nos dar em nada. E nós podíamos ter percebido logo desde o início que este sushi não vai fazer a diferença. Porque nós às vezes damos tanto poder a um alimento em específico, mas um alimento em específico não tem esse poder. O que tem o poder é aquilo que nós fazemos numa base diária. No fundo é a consistência que nós mantemos. Portanto, é muito importante nós tentarmos dar o nosso melhor 90% do tempo, porque aquilo que nós fazemos naqueles 10% não nos vai afetar. E não precisamos de ficar presos àquele alimento, ao chocolate que eu comi, ao gelado que eu comi, ao sushi, à pizza, a todas essas coisas. Nós damos muito poder a isso de que isto vai-me engordar. Então amanhã tenho de compensar, tenho que treinar mais, tenho que fazer uma corrida extra,
não posso comer hidratos amanhã, tenho que fazer jejum. E não, isso não vai fazer diferença, porque 90% daquilo que tu fazes já é ótimo, então o corpo vai se reequilibrar sozinho. As pessoas têm que sentir isso e ver para querer. É perfeitamente compreensível. Pronto, quem está desse lado, ouvir isto e pensar, ok, eu estou a ouvir isto, mas está assim um bocadinho no ar, não consigo pôr isto palpável. É perfeitamente normal, porque a intenção agora é só desbloquear um pouco a mente. Não existem estratégias concretas, práticas que se aplicam. Podemos fazer isso, podemos falar futuramente, mais em detalhe sobre isso, coisas concretas que dá para aplicar no dia a dia, coisas pequenas que têm um impacto forte. Ou seja, pequenos hábitos que têm um retorno muito grande nos resultados. Seja isso perder gordura, perder retenção líquida, aumentar a massa magra, aumentar o bem-estar, aumentar a energia, baixar a ansiedade. Esses sintomas todos. E o que nós fazemos é precisamente ter uma abordagem holística. É isso que nós estávamos a querer dizer. Porque nós não trabalhamos especialmente com a restrição calórica. Porque isso é um stress na vida da pessoa contar calorias. Nós não trabalhamos com essa abordagem. Eu faço determinados cálculos ao estruturar um plano, mas o foco é pelo contrário. É aumentar o metabolismo da pessoa. Ou seja, tornar o corpo mais resiliente, mais saudável para que ele queime gordura sozinho. E não cortando os hidratos, fazendo corridas. Ou seja, é como rejuvenescer a pessoa. Porque a pessoa pode ter 40 anos e eu costumo perguntar às vezes, por exemplo, como é que você era quando tinha 20 anos? E muitas vezes as pessoas dizem, eu comia, eu queria, não engordava. Jackpot. O que é que mudou daqui para ali? O que mudou, às vezes a pessoa tem o mesmo peso, a mesma altura, a mesma idade. O que mudou foi por dentro. Exato. E isso vamos falar futuramente. Exato. Portanto, acho que hoje também já conseguimos dar aqui alguma informação, tendo em conta que foi aqui o primeiro episódio, não é? E não tínhamos nada, absolutamente nada planeado. Esta conversa foi totalmente em modo flow. E também estamos aqui a fazer teste, no fundo, porque isto para nós também é novo, tudo isto dos podcasts. Aliás, aproveito para dizer que eu detestava podcasts. Quando começou esta onda dos podcasts, eu pensei, ei, é que seca, não gosto disto, nunca vou ouvir. E dou por mim a ouvir imensos podcasts. Pois eu digo a mesma coisa, eu nunca penso, meu Deus, 1 hora, ou 40 minutos, ou 2 horas. Hoje em dia dou por mim a dar caminhadas, eu gosto de caminhar na natureza, levo os fones, às vezes ouço podcast 2 horas. Exato. E para mim é super bom. Eu gosto de caminhar na natureza, mas não sei se caminhava 1 hora ou 2 sem ouvir nada, confesso. Portanto, vocês podem estar a ouvir no carro, enquanto estão a fazer limpeza em casa, em casa, eu ouço imensos podcasts enquanto estou a limpar a casa, a cozinhar. É uma excelente forma de termos companhia nesses tempos, não é? Portanto, nós estamos aqui também para vos fazer companhia nesses momentos em que estão sozinhos, não é? E aqui com algum conhecimento extra. Pronto, e fiquem à vontade para deixar um feedback do que é que acharam. Exato, e também podem entrar em contato diretamente connosco através do Instagram. Para mim, encontram-me no Instagram Flávia Benedettino. Podemos deixar os links na... Exato, Benedettino, com 2 T's, mas se meterem Flávia Bene, deve aparecer logo. E a ti, Arthur? E pode ser de preferência, quer dizer, é indiferente, Facebook ou Instagram, o nome é o mesmo, ou seja, é o meu nome, Arthur Volpe, e depois no Facebook é Nutrição, escrevem só Nutrição Espaço Fitness. Não, se meterem Arthur Volpe vai logo aparecer. Portanto, alguma dúvida que tenham, também podem entrar em contato connosco por mensagem ou deixar alguma sugestão por mensagem, partilhar também alguma história vossa em relação a isto, porque nós também teremos todo o gosto em ouvir e dar a nossa palavra sobre isso, não é? Portanto, é isto. Agradecemos muito também por estarem aqui connosco aqui durante esta quase 1 hora, não é? Sim. Obrigado a todos que estão a ouvir o que eu estou a dizer neste preciso momento. É sinal de ficar até ao fim. Sim. E pronto, obrigado também por estarem a ouvir aqui este primeiro episódio em modo flow. E adeus daqui. Adeus do Arthur, da Flávia e do Gaspar, que é o nosso chihuahua que está aqui ao colo. Obrigada. Até à próxima. Beijinho.